Olá, boa noite aí, pessoal. Vocês que estão acompanhando a nossa live. Hoje a gente está testando uma plataforma aí de streaming diferente, né? Estou aqui com ela aberta aqui do lado, que é o StreamYard. Olá, boa noite aí, pessoal. E hoje nós vamos fazer, então, o nosso match contra a Universidade da Flórida, dos Estados Unidos. Nosso match será de 16 tabuleiros, né? Nós vamos jogar aí com a Universidade da Flórida, então. Serão 2 partidas de 3+2, né? E nós vamos jogar representando a Unochapecó, né? Como vocês podem ver aí. Coloquei minha jaqueta aqui, eu que sou formado na UNO. A gente vai fazer, então, esse match, né? Com a Universidade da Flórida. Vamos transmitir, eu vou transmitir as minhas 2 partidas. Depois vou dar uma olhadinha se a conexão me ajudar aqui. Eu vou dar uma olhadinha também nas outras partidas do match. O mestre Leandro Perdomo vai jogar também. Então a gente vai aí fazer um match bem bacana com eles. Eu estou com acesso agora aos comentários aqui. Então se vocês quiserem também deixar o seu comentário, aí a gente vai poder ver que o nosso match começa somente às 9 horas da noite, né, conforme foi programado. Eu vou falar umas palavrinhas aqui em inglês, talvez o pessoal, provavelmente o pessoal não vai ver isso agora, mas talvez o pessoal veja mais tarde, né, o pessoal norte-americano. Então acho que é bacana a gente deixar eles também, né, que a respeito desse match, a respeito do que a gente vai fazer hoje, tá? Então vou falar umas palavrinhas em inglês aqui, vou tentar arriscar um pouco no inglês aqui e daqui a pouco eu já volto falando em português. A gente vai, obviamente, durante a transmissão tentar aí transmitir, né, durante a partida nas 2 línguas, né, para que ambos, tanto o pessoal aqui do Brasil quanto depois, se eles acessarem, também terem acesso a esse conteúdo nosso, né? So hello guys, good evening everybody. Here in Brazil we are near to 9 p.m. and we're waiting for the right time to start the match against Florida International University, FIU, and we're very proud to be here. And I'm showing here a comment of our friend Jefferson. Is saying is on air. Yes, we're on air, Jefferson. So we'll have this match on 16 boards. Each board will play 2 games with 3 minutes and 2 seconds of increment for each move. So we are here from Brazil, representing Unochapecó University. I'm no longer a student of Unochapecó University, but I am graduated in math in Unochapecó University, and we will represent them as Chapecó Chess Club will represent Unochapecó in this important match against them. I want to say hello to Tio Blanc. He's saying vamos Chape in our chat. And I want to say hello to my friend Gustavo Damsky, who's saying congratulations for this initiative. Let's go, team. Então aí mandar um abraço para o Tio Blanc do Vamos Chape aí, o Gustavo Damsky também, nos parabenizando pela
iniciativa, né? E o nosso match, então, vai começar às 9 horas. A gente vai representar o Chapecó nesse match contra a Florida International University. Só para vocês terem a ciência, né? Essa universidade aí, nesse match, nós teremos jogadores de 8 nacionalidades diferentes, então é bastante gente, né, que vai estar envolvida, né, nesse match, e para nós é um grande prazer realmente estar passando as fronteiras aí, né? So it's very important to say that in this match we will have players from 8 different countries, and we know a little bit about our friends from USA, but we know that a lot of people from different countries came to their university to study, and we're very proud to be in this match tonight. Hope we can get good results. I will show you now my screen from the chess, and we will broadcast this way until the end of it. We hope everything will go fine. The last broadcast that we made wasn't so good because of my internet. We have I have a no good upload in my internet, so I hope everything will go fine today, because it's very important for us to show this live as well. Eu tive alguns problemas com a minha internet. Aqui o Renan está dizendo que está funcionando sem travar, fico bastante feliz, né? A minha velocidade de upload não é das melhores, né? Mas que bom que hoje está rolando um pouco melhor. Então estamos aí. Estamos aí tentando fazer dessa vez aí pelo StreamYard. E se der certo, a gente vai repetir por aqui, né? Porque das outras formas, outras vezes com o Leandro não deu muito certo. O Tio Blanco está falando aqui que o Brasil precisa muito de um canal que faça transmissões de partidas de xadrez, e ficou feliz que aqui em Chapecó a gente está dando valor ao xadrez. Obrigado pelas transmissões e que o Brasil evolua e valorize. Tio, a gente tem alguns streamers, né? Acho que na Elite a gente tem aí o Krikor Mekitarian, né? Que ele faz as transmissões no Twitch, também toda segunda noite, né? No YouTube. É bem bacana o trabalho que ele faz. E a gente está tentando movimentar um pouco mais aqui, né? O xadrez chapecoense, fazendo esses matches, essas transmissões. Claro que a gente tem um pouquinho de dificuldade ainda, né? O nosso equipamento não é o melhor, mas acho que a intenção é mais importante, né? Do que às vezes o nosso próprio equipamento, né? Well, I'll say a few words in English now. People are saying in chat that Brazil needs a channel that do these broadcastings of chess games, and they are very proud because here in Chapecó we're giving to chess its value. It's very important, and thanks for the broadcastings, and let's hope that Brazil grows in this idea and really gives the value to the chess that we know that chess is really important for us, and it's a very important sport for every country. So we're very happy to make this broadcasting. Um abraço aí pro Renan, que vai jogar também. Abraço pro William aqui, que
Tá brincando que eu tô chamando inglês. O inglês tá meio enferrujado, gente. Não tô tão acostumado assim. E transmitir em português e inglês não é tão legal, não é tão fácil assim. Se enrola um pouquinho. Mas vamos lá, né? Vamos tentar jogar um bem match aí. Mais importante do que falar é jogar bem as partidas, né? Aproveitar aqui para fazer uma propaganda aqui do meu podcast, né? Hoje, inclusive, eu gravei o segundo episódio do podcast. Deve estar indo no ar, acredito que na segunda-feira, ou talvez nesse domingo ainda. A gente tá com um projeto de um podcast de xadrez que se chama Torre na Sétima, né? Primeiro episódio a gente já transmitiu, já colocou no Spotify, em outras plataformas, né? Foi entrevista com o Leandro Perdomo, bem bacana, vocês podem acompanhar lá. E hoje a gente gravou o nosso segundo episódio do podcast, ficou bem bacana também. So if you're interested into listen my podcast, I have it on Spotify and other platforms as well. The name is Torre na Sétima. It's like in English is Rook in the Seventh Rank. O link do podcast na descrição. Vou dar uma procurada aqui no podcast, tio. Vou botar aqui nos comentários aqui, e aí eu deixo na tela aqui. Deixa eu abrir aqui bem lembrado. So we have Torre na Sétima is my podcast. And of course, if you only speak English, you will not understand very much. But if you speak Spanish, I guess you can understand, and you can have some fun listening to my podcast. Eduardo Viana, olha o inglês, né? Realmente estamos aqui nos nos desafiando aqui falando inglês. So here, down below, I have my link, the link for my podcast. Aqui tem o link do meu podcast, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu vou deixar até próximo aí próximo da hora do match. Falei, pessoal, que ia ser divertido hoje, que eu ia passar vergonha em duas línguas, né? Ia tentar arranhar aqui o meu inglês e ia, obviamente, falar português, né? So I said that I will have some embarrassing moments in English and in Portuguese. I hope that my chess is a little bit better than my English. So, as you can see, I'm here with my Lichess opened, and we will challenge our opponent in a few moments. Então, estou aqui com a tela do Lichess aberta. O meu adversário vai ser... O que vocês esperam? Bom, eu vou falar do meu adversário. Meu adversário chama-se Juan Pereira. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no nome bem certinho dele aqui, para não falar bobagem. Meu adversário então vai ser o Juan Marques Pereira, que é venezuelano, né? Ele é mestre nacional, tem 2,100 de FIDE. Um jogador bastante forte, né? Espero fazer boas partidas com ele. E se tudo der certo, aí conquistar uns pontinhos aí, né? Para a nossa equipe. Acho que a nossa equipe está bem equilibrada, né? O match vai ser bem equilibrado com eles. E aí vamos ver o que vai dar, né? Espero que a gente vença o match, mas o mais importante é essa
troca de experiência, né? Tá jogando com o pessoal de lá, uma coisa que até pouco tempo a gente não imaginava. E acho que essa vai ser uma boa oportunidade. Espanholzinho, Eduardo Viana, pedindo um espanholzinho, pensando se vou passar vergonha em 3 línguas. Así que, Eduardo, este español es para tú. Que estamos acá esperando por el momento de jugar el match contra la Universidad de Florida. Estamos muy felices por este momento y claro que lo más importante es que vamos a hacer un gran match y hacer nuevas amistades, ¿sí? Un abrazo a todos que están assistindo. Tá bom assim, Eduardo? Tá bom, né? Chega de espanhol. So, guys, today I'll play against a national master. He has 2,100 of FIDE rating standard. His name is Juan Marquez Pereira. He's from Venezuela, and it will be a very hard game against him, I guess. And well, let's try to make a good chess, good games, and hope we can win, of course. But the most important is to make new friends and to broadcast chess all over the world. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se o Juan já está online. Falta 3 minutos, né? Ali. O Juan também, ele é candidato a mestre pela FIDE, então ele tem dois títulos, né? Juan Marques, ele tem o título de mestre nacional e de candidato a mestre. Então, um enxadrista bem duro, realmente. This is my opponent for tonight. He's a national master and also a candidate to master of FIDE. It's the International Federation of Chess. Hope we can make good games, and I'll challenge him. And so I'll challenge him, and let's play these matches after this. After the games, I came back here and we can talk a little bit more. Então, vou jogar aqui as partidas com o Juan. E após as partidas eu volto aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Os caras estão pedindo para imitar o Clever, gente. Daqui uns dias vamos fazer uma live só com o Cleverzinho. Isso aí. Vou mandar uma mensagem aqui pro Juan. Já podemos jogar. Se ele aceitar, a gente já começa o nosso match. Tá assistindo o stream, o Juan, então. If you're watching my stream, I hope you don't see my plans. I'm a little bit shy now to show the plans. Okay. Diz que vai fechar aqui o stream antes do jogo. Para não ter problema dele saber os meus planos, né? Isso é meio complicado, né?
Vamos fazer aqui o desafio para o Juan, então. O tempo é de 3 minutos mais 2 segundos. E a gente vai jogar 2 partidas, então não importa a cor. Então vamos aqui desafiar o Juan. Boa partida para nós. Esperamos que seja um bom jogo. Começar jogando E4 e ele jogou uma Caro-Kann, né? Um C6. Aqui eu vou jogar essa variante, o Panov Botvinnik aqui, tomando e jogando com C4. E aqui ele joga esse lance de espera aqui, né? E eu vou jogar com bispo F4 e não com cavalo F3 para evitar um bispo G4. Claro que ele tem bispo F5 agora, que é uma ideia também. A minha ideia é jogar com C5 mesmo, fechar. Meio perigoso, né? Mas vamos lá. Jogou com G6. Bom, vou tentar jogar com cavalo F3 mesmo. Achei que ele ia jogar com bispo G4, ele jogou com bispo G7 direto. Vou jogar com bispo E2. Estou retardando um pouco o C5, né? Que é uma ideia clássica aqui. Poderia tomar D5 ou jogar com C5, mas ele já tem os B6. Acho que eu quero rocar antes, para evitar qualquer plano dele aqui. Well, I started with this E4 game. He played a Caro-Kann, and now he played this bishop E6, maybe hoping that I play C5. So it's played. I see no problems to this movement. So let's see what can he do. Aqui eu tenho uma ideia de cavalo B5, cavalo C7 também, né? Tem que ficar de olho nisso aí. Roquei para não ter problemas de dama 5 cheque, que é bem chato, né? E aqui acho que o melhor para ele é tomar mesmo. Jogou com B6. Agora eu vou incomodar um pouquinho ele aqui na aula da dama. Jogar esse bispo B5 aqui, ameaçando esse cavalinho aqui. Incomodar mesmo. Tem uma ideia de B4, B5 aqui, mas claro, não posso, né? Porque esse meu cavalo aqui, a situação é meio complicada. Consegui alguma vantagenzinha aqui no tempo, né? E aqui tem uma ideia de jogar com C6, mas aí acho que ele joga com A6, né? E aí esse peão aqui, não sei se ele tem muito futuro. Pensando em jogar até com cavalo E4 agora, não dá? Acabar trocando aqui um pouco as coisas, né? Cavalo E4, cavalo E5. Se ele toma, retoma de bispo. Você não vai tomar isso aí não, né? Esse cavalo tá com um probleminha aqui, né? Bom, vamos jogar com cavalo E5 direto, ele vai tomar aqui, né?
Vamos jogar com... Vamos tomar E4 mesmo, viu? Vamos ver o que vai dar isso aqui. 6 eu não gosto. Ele pode trocar tudo aqui, mas eu vou ficar com um peãozinho passado. Se ele tomar em C5, né? Essa casa está controlada a princípio, né? E eu tenho B4 chegando aqui, que é bem chato, né? B4 bem xarope mesmo. Tem um F6 também, mas é meio feio esse F6, né? É, jogou F6 feio mesmo. Se ele tomar, eu tomo de peão, né? Vai ter que começar a jogar rápido aqui, né? Com 20 segundos no relógio. Tá ficando meio complicado para ele aqui. Vou tentar usar essa vantagem. Cavalo B7. Agora eu vou tentar dar uma acomodadinha nele aqui. Não sei se esse aqui foi bom, né? Vai tomar aqui. Tomou lá, não quis nem saber. Dá uma B3 aqui, né? Meio acomodativo. Ele tem cavalo A5. Eu vou jogar com dama A4 para jogar um dama 6, assim, bem chato mesmo. Aqui me entregou a qualidade. Preferiu entregar a qualidade, né? Vamos tomar, né? E aqui... Opa, 20 segundos. Vou jogar rápido também, né? Parar de falar um pouco e jogar um pouquinho mais. Começando a ficar meio tensa a posição, né? Vamos lá. Vamos jogar um pouquinho mais rápido aqui. Ver o que a gente pode fazer. Pensando algumas coisinhas aqui, algumas ideias. Tá entrar com a torre na sétima. Tem minha dama entrando também. Ficando meio complicado a posição dele aqui, né? Opa, entregou a dama. E o Juan pendurou, felizmente. Para ele, né? Pendurou. Tive que jogar meio rápido aqui, né? Porque ficou meio difícil a posição, né? Acabou pendurando. Olha. Agora ele veio para me matar aqui. Ele veio B4, né? Não sei até que ponto isso aí que eu tô jogando também presta, né? Mas... Dama G5 chegando. Vou tomar esse peão de B4. Deve estar errado, né? Mas agora estamos meio de sangue doce aqui, né? Quero jogar com D5 mesmo. Não sei se ele vem com cavalo C3. Jogou esse direto, né? Aqui eu vou ter alguns probleminhas. Alguns probleminhas com esta minha torre. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar com D5 aqui. Esse rei, obviamente, vai virar um alvo aqui. Ele tem um cavalo F3, cavalo H4, cavalo G6. Pode fazer toda essa manobra aí. Acho que ele vai tentar fazer isso aí mesmo.
Aqui talvez eu tenha que jogar com... Bispo G4, cavalo H4. Se bem que ele jogar esse cavalo aí para G6 não tem muito problema também, né? Vou jogar um plano meio maluco aqui. Com dama D7 para jogar dama G4. É um plano meio maluco, né? Mas posições estranhas merecem planos estranhos. Strange positions deserve strange plans as well. Yeah, play there. Queen H4. It's a little bit strange because now he's playing knight to G6, but then I have King F7. There's nothing so wrong about it, I guess. And of course, then I'm threatening Queen E4 check. And after the trades, I guess that I have no problems in my position. He need to be aware of it. D3, I guess it's not a good move. Of course, now he can't play D3, but maybe C3. But then his knight has no good squares. Of course, that this diagonal is very important. I have to keep my bishop on it. He played F3. It's interesting. Well, now I guess I have to play Queen to G5. He can play, of course, bishop C1, but then didn't. Maybe he want to play F4 and attack me. That's the point. I guess I have to play this Queen H6. Simple to trade the queens. And of course that he has this F4. It's very, very strong. Very strong move. Yeah, he played it. What can I play? I'll try rook to G4, and after I'll take here on F4. I'll take it. If he takes by rook, well, he can take it here now, right? Shit happens. Well, not so bad, I guess. Let's try E4. Tô jogando umas coisas meio loucas aqui. Mas agora já tem F3, né? Jogou lá. Agora eu posso jogar. Eu acho que é F3 mesmo. Vou jogar esse intermediário primeiro. Só para se eu jogar F3 e jogar cavalo E3, eu vou tomar isso aí mesmo. Vou jogar esse F3 aí. Tem cavalo F4, tem cavalo E3, jogou para E3. Tem que trocar isso aqui.
posição bem estranha, né? As minhas peças não jogam aqui. Ele tem os seus probleminhas também, né? Tem os seus probleminhas. Não tá um show também essa posição dele aqui. Jogou torre para F2, acho que eu não faria isso se eu fosse ele. Aqui eu acho que eu vou tentar jogar esse cavalo aqui via D7. E aqui eu vou jogar um torre E6. Pensando em segurar isso aqui mesmo, essa estrutura. Aqui ele jogou para cá, vou jogar com C5 para evitar cavalo D4. Dobrou. Vamos dar uma aproximadinha aqui. Jogou para lá, vou jogar com cavalo E5. Não pode tomar, né? Cavalo G4. Bonito. Tô quase dando mate aqui. Se eu jogar um F2 agora, o que tem aqui? Tudo bem, tinha este. Estamos dando mate aqui, hein? Aqui já ficamos ganhos, hein? Estamos ganhos. Claro, tem um probleminha de tempo aqui, mas tudo muita calma nessa hora. Abandonou aqui. Me salvei, hein? Cheguei a ficar com 1 segundo no relógio. Partida muito tensa, hein? Muito complicada, né? Jesus amado. Meu Deus do céu, aqui quase morri de infarto aqui, gente, mas deu boa. Deu boa, conseguimos vencer aqui as 2 partidas. E vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários. O pessoal está comentando aqui sobre as partidas. O Eduardo tinha pedido se ia jogar morro, mas jogou auxiliar, né? Então não deu muito boa. O Guilherme Bão disse que meu F6 foi horrível. Que feio era eu e o F6 era horrível. Mas deu certo, né? No fim das contas, aí acabou dando certo. Jefferson disse que me derrubava seta. Um abraço pro Emerson também, pro Khaled, que estão assistindo aí. E, porra, deu boa, hein? Deu bem. Um jogo bem complicado, bem difícil, né? Os dois ficaram apertados no tempo, acho que isso aí fez a diferença, né? Eu vou voltar para uma posição crítica aqui. Aqui estava uma posição bem crítica, né? Eu joguei esse F2, ele não pode tomar, né? Se ele tomasse F2 aqui, aí eu tomava a torre dele lá e depois jogava cavalo por F2, né? Eu tô com torre a mais. Mas ainda assim seria uma posição menos pior do que ele entrou, né? Ele acabou jogando esse plano com o cavalo F1 para segurar, né? E aqui eu fui chutando lance, né? Fui meio que chutando lance aqui. Acho que ele jogou o cavalo F1 pré-move aqui, achando que eu ia jogar o F1. E aqui quando eu joguei bispo F3 e o rei D2, que eu dei esse cheque aqui. Claro que a posição dele é muito difícil já, né? Mas aqui ele tinha um bispo D4, né? Que ainda... Mas acabava perdendo igual. Era bem difícil. So I'm just analyzing some movements, and this was a tough game. He played this before that we call here in Brazil like orangotango. I don't know how is it called in English, but I don't know if this line with F6 is right, but I saw somebody playing this, and I guess it was
interesting to play this way. Of course, that after bishop g8, I wasn't expecting this. Sokolsky, yes. Sokolsky, Juan, thank you very much for the name of the line. We know here in Chapecó as orangutan, orangotango, and Sokolsky is the name of the line, of course. And here, I don't know if I'm good in this position, but I know that I had some issues after he played knight f3 because, of course, that his plan was moving his knight to h4 and g6. So I need to do something about it. After all, at the moment I thought that queen to d7 and g4 was my best choice here, because after he played knight to g4, knight to g6, check, I had this square to my king on f7, and then he needs to return his knight, and I can develop my pieces, even playing queen g5 and queen h6. Well, the game continues, and he played this f3. f3 was very interesting. I wasn't thinking about this movement, but it was really hard for me because with f3 he just eliminates my plan of playing queen a4, and he gives almost a checkmate on my queen when I play queen to g5. Here I was thinking about a plan with c3, bishop c1, and d4. Of course, that after all, I have this queen h6, but it was interesting after all. I don't know if it was better than it was played. Let me see what Juan says here. I was thinking about bishop versus e5 at move 10. Bishop e5. He was thinking about here. Juan. Bishop to e5, small trap. Let's see. Oh, it's right. Bishop versus e5, f versus e5, knight to g6, and if I play king f7, you play king versus e5, and I lost my queen. It's a very interesting move, by the way. Let me just open the analysis. I'll turn off the stockfish. I want to make my own analysis, just to show you. Só para mostrar aqui, pessoal. Ele tinha aqui bispo por e5. Se eu tomo aqui, ele tem cavalo g6. E aí eu tenho... Aí se eu jogo, né? E aí eu tenho que jogar o rei f7, né? Para proteger a torre aqui. Ele tem cavalo e5 e eu perco a dama. Bem interessante aqui. Interessante. Acho que talvez teria que ter jogado. Maybe you should have played this one, Juan. It seems very interesting. Bishop to e5, but then I guess really after bishop e5 I can play the simple queen versus e4, and now we exchange the queens, and I put the pressure down, I guess. There's no much problem after all. Let me just see if I can turn back to the game. Yeah, getting back material. Yeah, 96, yeah, yes. So after our position, after queen g4, f3, queen g5. Aqui eu tenho que trocar as damas, né? Aqui não tem muito... Eu tenho que eliminar essa dama aqui, que essa minha torre tá muito perigoso isso aqui, né? So he castles, I played queen h6, and now he needs to exchange, and he made a very good choice now.
And after f4, I guess that I played what was really better in this position when I play queen rook to g4. But here I really don't like too much g3. I think that maybe knight to f3 was better. I don't know if I will just take here on f4. There are some ideas with d4, or maybe taking it and after d4. I don't know. It was a tough position because, as you can see, both of us didn't play too much on the queen side, only on the king side. But g3, e versus f4, bishop versus f6. And now I think that I have a not good position, but it's there's no much problems here. Maybe he should have played rook versus f4 now. I think that it was a good choice for him. Let me see what our friend Stockfish say about it. I think rook versus f4 was a good choice. In fact, he's giving me some advantage in this position. It's near to equality, but I'm a little bit better. Aqui eu achei até que o Stockfish ia dar um pouquinho mais de vantagem para ele, né? Mas acabou que ele dá um pouquinho dá quase igualdade, um pouquinho de vantagem para mim, né? E aqui realmente o cavalo G2 não gostei mesmo, porque ele me deixa passar esse peão aqui e as casas brancas do rock ficam muito fracas, né? E eu ainda tenho meu bispo branco. Então acho que aqui realmente esse cavalo G2 dele não foi muito bacana. Well, here he played his knight to G2, and I think it was not so good, because here I have this f3 that is very, very hard to deal with. Of course, that I played this bishop to c5 first, because I saw this problem with knight e3. If he can keep his knight on e3, I'll have some trouble with my rook, and I don't know. I guess it was better to exchange this knight for this bishop. Then he played king to h1, I played f3, and knight to e3. Maybe here, I don't know, knight to f4, talvez cavalo f4. Let me see what Stockfish says. Let me see what he says about knight to e3. He's telling me not to exchange my bishop for this knight, but well, I don't know. In the game, we have some issues that we have to take care quickly, and I did not like this knight on e3, even that my bishop is very strong in this diagonal, and I had some ideas with bishop h3 and bishop g2, but I think that was a nice shot. Well, after bishop c3, bishop h3, I think I'm a little bit better, but it's not so easy to make it a victory. After all, he played knight to d2. Now he's threatening my pawn on e4, and then I have to play this rook to e6 or rook to e8. I have to say now that I don't have knight to f6 because he made this exchange and he grabs my pawn, and I don't have this knight to c5 because then he can play bishop to b4 and knight to e4. So I have some trouble here.
né? Se eu jogasse, por exemplo, cavalo F6, ele pode tomar simplesmente em F6 e depois jogar cavalo E4, ele alivia totalmente a posição dele. E se eu jogo o cavalo para C5, né? O cavalo C5, ele tem bispo B4 cravando meu cavalo. Eu vou ter que jogar um B6 horrível e ele pode tomar. O cavalo toma E4, ele vai ganhar mais um peãozinho aqui, tá horrível a minha posição. Então eu tenho que jogar esse torre 6 ou torre 8 meio que forçado, né? Then he played his this rook to B1. It was a good choice, maybe make some pressure on B. I put some pieces together now. This c5 is very important because he can't reach this point with his knight because the knight will be very strong in this spot. Well, and after rook to d2, king e7, king f2, I think I have a better position, but even this position is very hard to make something. Maybe after knight e5, now he needs to exchange on e5, I guess. Let me see what Stockfish says. Yes, he says to exchange on e5 because this knight is very powerful in this house here on g4. Esse cavalo fica muito bom em g4. Então acho que ele tinha que ter trocado aqui, né? Mas aí ele jogou torre d1. E aqui acho que eu deixei passar, talvez, esse peão de e3, né? Caindo aqui, parece bem, como diria o grande mestre Rafael Leitão, bem suculento, né? Eu não estou vendo agora isso, é claro. Você pegar o tempo aí de cada um, aí a gente está com muito pouco tempo, né? Nesse momento ele estava só para ilustrar, né? Ele tinha 3 segundos e eu tinha 13 segundos. In this moment he had 3 seconds and I have 13 seconds, so it's very hard to think about the best move to make. I have some advantage, as you can see, and after f2, really, yeah, now he's telling me to play f1, rook versus f1, bishop f1, king f1, rook f8. Yeah, but I really don't like this Stockfish line. Let's see what he says about what I have played. Rook to d2, knight to d2, bishop g2. Bom, aqui a minha posição é bem boa aqui, né? Bem difícil para ele jogar aqui. E aqui realmente ele jogou esse cavalo f1 aqui, foi no reflexo, né? Ele provavelmente pensou que ia jogar f1 dama, enfim. Simplesmente jogou a peça lá para segurar a promoção, né? E aí realmente, eu acho que a partir daqui a gente não precisa mais ver, né? Porque a posição dele está muito difícil, né? So after this moment, I guess we don't need to see furthermore because his position is very hard to play. Is with this great problem, and as you can see, I used the light houses to make the pressure and to win the game. My knight became a monster on g4, so it was a very, very tough game. Let's see just a little bit about the other game, the first one that we have played. I want to see that one too. Just give me a moment here. Yeah, Juan says that maybe bishop versus g8 was not the move, was not the right one, f move 5. Yes, when I said, I think that maybe you don't need to exchange that good bishop, the white bishop that you have, because that was a good diagonal and you maybe could have some ideas on my king side. So even that you gained the pawn on h7, I don't see as a great choice. Exchange that good bishop for my
knight on g8, but it was a choice. It seems good because the attack with knight g3, knight f3, h4, g6 was very, very hard to prevent. Realmente aquele bispo toma g8 eu acho que não foi um bom lance, porque mesmo, como posso dizer, é um bispo muito bom, né? É um bispo das casas brancas ali e realmente fica bem. Para mim facilita, né? Quando eu troco aquele bispo lá. Dá uma olhadinha nos comentários aqui, rapidinho. Vamos ver aqui. Você está pedindo o nome do torneio no Lichess. Well, José, we were not playing a tournament on Lichess, but we were playing a match again between Chapecó Chess Club, representing Unochapecó, against Florida International University, representing itself from USA. And let me see what else people are saying here. Gustavo está dizendo que o adversário dele não caiu no gambito mandioca. Gustavo, às vezes não dá muito certo aí. Não dá muito certo as nossas tentativas, né? O Fábio está pedindo o link dos resultados. Se alguém tiver algumas informações dos resultados, pode postar aqui nos comentários aqui no YouTube, pessoal. Que aí o pessoal já tem um panorama aí de como foram os nossos colegas. Como é que você foi aí, Fábio? Então, isso eu vou dar uma olhadinha aqui na primeira partida. So in the first game, he played a Caro-Kann with black, and I think that he was better at some point. I'm not sure if I needed to play that c5, but here I think that this h3 is good because it prevents this bishop g4 that is very annoying for white in many lines of this Panov-Botvinnik attack. So everything is quite equal right now. I don't know if this bishop e6 is theory or not, but it forces me to take a decision here if I play c versus d5 or if I play c5. I think b3 is not an option because of queen a5 threatening my knight on c3. So I decided to play c5. Is Panov attack, and then he played knight to e4. I played castles, and after b6 I have some decisions to make. I can play c versus b6, but I'm sure that I don't like it because he can take with his queen, and now I have some troubles. Some trouble with b2 pawn, d4 pawn, so I wasn't even considering to take on b6. Then I played bishop b5. Então eu joguei esse bispo b5 porque realmente, né, tomar esse peão em b6 aqui, ele poderia retomar de dama em b6, né? Se eu tomo em b6, ele toma de dama em b6, e aí ele tá batendo em d4, tá batendo em b2, minha estrutura tá muito frágil, né? Além do mais, ele sempre tem esse cavalo c3 aqui. Então estava bem difícil a posição, né? E depois que ele jogou o cavalo a5, aqui também eu tive um momento de decisão bem complexo, né? Porque eu poderia jogar c6, mas aí eu acredito que ele tem a6, e aí esse peão vai acabar caindo, né? Depois de bispo a4, b5 e o cavalo c6. Claro que eu tenho c6, c7, né? Agora tá c6, c7, que é bem interessante, né? Botar um peãozinho na sétima, aí talvez tivesse algum futuro. Mas é difícil de sustentar, né, esse peão ali, porque ele pode simplesmente jogar
talvez dama C8 e aí depois jogar, né, o dama C8, cavalo para D6, é difícil sustentar aquele peão. Now I'm looking at this position, and I really have this interesting idea with C6 and C7. Even though it's very hard to keep this pawn alive after he played his queen to C8, or yes, it has to be C8 because my bishop on B5 is taking care of these light squares. And after C6, C7, he has queen C8, and maybe after he can play knight to B7, knight to D6, and it's hard to keep this pawn on C7. But it was an interesting choice. Let's see what Stockfish says. He says just to play CB6, or there are some good choices. Well, I decided to play knight to E4. I don't know if it's a good decision. Probably Stockfish won't like this. Yeah, he didn't like it, of course, because now he put his bishop into the game again. After I take, I played. After he took, I play knight e5, and I don't know, maybe here the best option, really best option for him was to take on c5, exchange queens, and try to put some pressure on my pawns on the queen side. But it's a very tough position for both sides, I guess. Aqui tinha, tanto eu quanto ele, tínhamos muitas decisões para tomar, né? Tanto que ele teve que jogar esse F6 que meio que dá uma matada no bispo dele, então é uma posição bem difícil de jogar. Cavalo B7, B6, e aqui eu fiquei bastante tentado, né? Em jogar. Então, não é nessa posição. Não foi um lance para frente aqui. Joguei com esse D5. Ele tomou em G4. D5 acho que não foi muito bom, não. E aqui ele tomou em C5. Aqui eu quase joguei dama B3, o que é um erro, né? Dama B3, ele joga cavalo A5, ganha o tempo na minha dama e vai tomar o bispo em C6. I almost played queen b3 here, but then he should have played knight to e5. It's intermediate, and he could have taken my bishop on c6. For my surprise here, he played this simple knight to d6. I'm not sure if he needed to give this exchange for me, but turns out to be a tough position to play. After we exchanged there, I played rook to c1. Of course, that we have little, not much time to play here. And then he played queen to d5. I put my rook on d1, and well, his pieces is a little bit stuck here on the king side, so I decided to take some advantage of it. After he played queen to g4, I decided that it was the right time to exchange on d6, and well, let's go to the most difficult position here. Sempre tem que ficar ligado aqui nesses temas aqui em D1, né? Não posso me emocionar aqui e acabar entregando essa torre em D1, então tem que ficar ligado aqui. Jogando um D5, bacana, né? Para tentar botar esse rei dele para longe aí, para H8, para esconder o rei dele. E se ele joga um torre C7 aqui, eu tenho torre C7, né? E aí realmente aí ele perderia, né? Mesmo o dama D1 não salva, né?
Só um exercício, né? Torre F7, torre C7, dama D1, torre C7, dama D8, né? Nessa sequência aqui, dama D1, torre C7, e a dama de D1 vai lá para D8 e com cheque eu ganharia a torre dele em C7. Então não iria resolver a posição, ele teve que jogar esse RH8, coloco a torre em sétima, né? Lembrando o nome do meu podcast, torre na sétima. Torre na sétima é muito forte, gente. Rook on the 7th rank, it's very hard in these positions. He didn't have so much counterplay. Maybe after, I don't know, maybe after queen to d7, he must have played queen to f6. Maybe it was the best choice. But here the position is very hard because I'm taking this pawn. I'm putting some pressure on his king, and he doesn't have so much counterplay. Even exchanging on g7 should give me some advantage. Então ele jogou torre g8, joguei torre c1, né, com a ideia de jogar torre c8 mesmo, e talvez dama f7. Aqui ele tá quase levando mate. Deixa eu ver o que o Stockfish diz aqui. Ele não dá tanta vantagem, não é uma vantagem decisiva, né, mas achei até que fosse uma vantagem maior. But then here he made a mistake, of course, that he didn't see. He was planning to play probably h5, h4, create some counterplay here. But then he played queen to g4 and his queen is gone. Então aqui ele provavelmente tinha essa ideia de jogar dama g4 para jogar h5, h4, h3 aqui, para tentar criar algum tipo de contrajogo. Talvez o melhor seria jogar com f5, f4 mesmo, tentar libertar esse bispo, mas aqui tem sempre esses problemas em h7, né? Mas enfim, foi uma partida bastante interessante. Bom, o match terminou 2-0. Aqui o Fábio está falando que a partida dele deu 1,5 a meio, que ele venceu o match dele, né? 1,5 a meio, parabéns pro Fábio aí. Vamos só dar uma olhadinha aqui. O Damski, então, teve 1-1 aqui, ganhou uma e perdeu uma. O Fante ganhou as suas 2 partidas, o Dalva ganhou as 2 também. O Kleber também ganhou as 2 partidas. O Fernando ganhou as 2. O Renan ganhou as 2. O Leandro ganhou as 2. O Alex também venceu as 2. O Fontana ganhou uma e perdeu uma. O William ganhou uma e perdeu uma. Vamos dar uma olhadinha aqui. Mais alguma partida que tenha acontecido aqui. Vamos dar uma olhadinha se o pessoal já... Vamos ver aqui. Falta o Leonardo. Vamos ver se o Leonardo já terminou também. Ganhou as 2. Bom, o Leonardo ganhou as 2 partidas. Vou mandar aqui no grupo que o Léo ganhou as 2. So we had a extremely good results in this online match. Of course, that the most important thing is to make new friends and have these connections abroad with other countries, with other players, and we're very happy to make this match against our friends from Florida International University. Hope we can play more times and maybe make a rematch. It will be very, very interesting. Agradecer aí, pessoal da Universidade da Flórida, né, que fez esse match conosco.
É realmente um prazer para a gente estar jogando, né? Eu peço perdão aí pelo meu inglês, não é o mais perfeito, mas eu tentei que a gente fizesse dessa forma aí para que o pessoal de lá também pudesse ter a possibilidade de acompanhar. Eu vou dar uma olhadinha com o Leandro, com o pessoal aí, quem teve partidas interessantes. Se o pessoal estiver assistindo aí, pode me mandar o link das partidas interessantes. Seria interessante a gente fazer um vídeo aí analisando, né, algumas dessas partidas, mais ou menos no formato que eu fiz das minhas. If you're watching this and you would like to share your games with us, if you have some interesting positions on this match, and if you want to share these positions, the games, we'll be very happy to analyze them the same way I did with my games here with Juan. It was a very great pleasure to play against you, Juan, who you're a very strong player, a candidate to master, a national master, really very, very tough to play against you. Of course, that I had some advantages on time, and it makes all the difference after all. So I'm finishing here this broadcasting, and hope you can hope you have enjoyed it, and that's it. Thank you very much, and see you in some future match. Bom, pessoal, eu tô encerrando aqui rapidamente a nossa transmissão. Agradeço a todos que passaram por aqui, que ficaram até o final, que realmente nos prestigiaram, né? Um prazer para a gente estar fazendo esse match aí com a equipe da Universidade da Flórida e dizer que a gente está aberto aí para novos matches, não só internacionais, como nacionais também. Dizer que foi um prazer aí estar com vocês. E já são mais de 1 hora de live aí. Então, agradecer a todos. E numa próxima aí a gente se encontra novamente. Um abraço a todos.